Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando na manhã dessa sexta-feira para deixar você muito bem atualizado e também informado de tudo que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, inicialmente eu pediria a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o seu like, que compartilhe os conteúdos nas suas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Bom, vamos logo às notícias porque é muita informação hoje nesse vídeo para você. O Flamengo ontem voltou ao CT Ninho do Urubu e realizou a sua penúltima atividade em preparação para a partida de sábado, amanhã, diante do Botafogo, às 21 horas no estádio Newton Santos. Partida essa da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. No treinamento de ontem, Jorge Sampaoli testou uma formação com 3 zagueiros que não necessariamente precisava ser 3 zagueiros. Até porque ele pode adotar a entrada de Davi Luiz junto com Léo Pereira e também com Fabrício Bruno, ou simplesmente trazer o recuo de Eric Pulgar preenchendo aquela função. Além também, a presença, outra novidade no treinamento de São Paulo foi a presença de Pedro no time de titular em substituição no lugar de Gabigol. Será que vem Pedro aí de centroavante do Mengão? Outra surpresa no treino de ontem, meus amigos, foi o fato do treinamento não ter sido realizado integralmente em campo reduzido, o que é uma praxe nos treinamentos feitos por Jorge Sampaoli. Algo que Sampaoli geralmente prioriza nos seus treinamentos, em suas atividades. A definição da equipe que vai a campo amanhã contra o Botafogo se dará no treino daqui a pouco. Daqui a pouco no CT Ninho do Urubu, a partir das 9 horas da manhã, onde passa também pela escolha do substituto de Jorge André Arrascaeta, lesionado de forma uma lesão muscular, e ele fora do jogo contra o Botafogo. Seguem com chances maiores pela ordem de ser o substituto de Arrascaeta no jogo de amanhã, Everton Ribeiro, que está na frente para ser o titular, Gerson e também Vitor Hugo. Amanhã no jogo e hoje também no treino a gente deve ter essa definição se Sampaoli divulgar a escalação. O Flamengo vai para a partida de amanhã contra o Botafogo com 5 jogadores pendurados pelo cartão amarelo. Vamos dizer quais são eles: Wesley, lateral direito, Léo Pereira, zagueiro, Ayrton Lucas e Felipe Luiz, ambos laterais esquerdo, e Bruno Henrique também, atacante do Mengão. Qualquer desses 5 jogadores que tomarem cartão amanhã diante do Botafogo estarão fora da partida diante do Atlético Paranaense no dia 13 de setembro, o primeiro jogo pós-data FIFA, que vai ser realizado no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no estado do Espírito Santo. A CBF divulgou oficialmente toda a equipe de arbitragem para trabalhar na partida de amanhã entre Botafogo e Flamengo no Engenhão. O árbitro vai ser Rafael Klaus, da FIFA de São Paulo, assistido na bandeira 1 por Neuza Inês Beck, da FIFA também de São Paulo. Na bandeira número 2, o assistente Marcelo Carvalho Vangás, de São Paulo, e no árbitro de vídeo, o popular conhecido como VAR, Daiane Caroline Muniz Santos, de São Paulo. Meus amigos, veja agora a programação do Flamengo até a hora da partida diante do Botafogo amanhã no Engenhão. Hoje, dia 1º, o Flamengo treina no CT Ninho do Urubu às 9 horas da manhã. Amanhã, sábado, dia 2, o Flamengo sai do CT Ninho do Urubu com direção ao Engenhão às 18 horas e 15 minutos. Amanhã também, dia 2/9, a chegada do Engenhão está prevista para as 20 horas e às 21 horas, também no dia 2/9, o horário do clássico diante do Botafogo. Aí toda a programação do Flamengo até a hora da partida. O retrospecto entre Flamengo e Botafogo nos últimos 10 jogos é totalmente favorável ao rubro-negro mais querido do Brasil. Nos últimos 10 jogos são 7 vitórias para o Flamengo, 2 vitórias para o Botafogo
e apenas um empate. No Engenhão, partida disputada no Engenhão, o Flamengo defende desde 2018 uma invencibilidade de 6 jogos diante do Botafogo. São 6 jogos e 6 vitórias do rubro-negro. Porém, no último jogo entre ambos disputado, que foi no Maracanã, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2023, o Botafogo venceu o Flamengo por 3-2 no primeiro turno do Brasileirão. Bom, o Flamengo enfrenta o Botafogo amanhã no Engenhão com o status de segundo melhor visitante do Campeonato Brasileiro. O clube rubro-negro já fez 11 jogos como visitante, alcançando 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, o que lhe dá 51,5% de aproveitamento como visitante no Campeonato Brasileiro. Bom, meus amigos, incorporando já a venda do goleiro Cauã Santos ao Eintracht Frankfurt da Alemanha, o Flamengo alcançou desde 2017, quando vendeu Vinícius Júnior ao Real Madrid, até a data de hoje, a arrecadação de R$1.040.000, com a venda dos seguintes jogadores oriundos de suas categorias de base. Foram vendidos Vinícius Júnior, Jorge lateral esquerdo, Viseu, Paquetá, Matheus Sávio, Jean Lucas, Léo Duarte, Caio Roque, Vini Souza, Lincoln, Yuri César, Renier, Bill, Max, Natan, Rodrigo Muniz, Kaique Soares, Hugo Moura, Lázaro, Otávio, Vitor Gabriel, Matheus Tuller, Ramon, Cauã Santos, Mateusão, João Gomes e Matheus França. É muito jogador da base vendido pelo Mengão. Essa é uma categoria de base que dá frutos e muito rendimento financeiro ao Flamengo. O Flamengo informa, meus amigos, que para a próxima segunda-feira, dia 4/9, dará início às vendas dos ingressos para o jogo de ida da final da Copa do Brasil contra o São Paulo no Maracanã, que vai se realizar no dia 17 de setembro. Confirmando aqui também, falando em Copa do Brasil, vamos confirmar as datas, os horários e também a transmissão pela CBF das partidas finais da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. O jogo de ida vai ser realizado no dia 17 de setembro, às 16 horas, no Maracanã, com transmissão da Globo, do Sport TV e também da Amazon Prime. O jogo de volta vai ser realizado no Morumbi no dia 24 de setembro, também às 16 horas, um domingo, assim como é o primeiro jogo, e a transmissão vai ser da mesma forma, Globo, Sport TV e também Amazon Prime. Meus amigos, por incrível que pareça, o Flamengo de Jorge Sampaoli busca, diante do Botafogo, obter a sua primeira vitória após uma semana inteira livre para treinamentos, né? Em outras ocasiões iguais, o Flamengo só empatou ou até foi derrotado. O Flamengo precisa fazer um jogo bom vindo de uma semana livre de treinamentos, o que não tem acontecido. O Flamengo, no último dia da janela de transferências lá da Europa, se junta ao jogador Vitor Hugo e dizem não a uma proposta do Wolverhampton, atual time de João Gomes, lá da Premier League, que era de 20 milhões de euros, por 100% dos direitos econômicos do jogador, ficando o Flamengo ainda com 20% de uma futura venda do atleta após a passagem pelo Wolverhampton. Então, Vitor Hugo e Flamengo rejeitaram a proposta do Wolverhampton. Em entrevista concedida ao jornalista Mauro César Pereira, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, negou qualquer possibilidade do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, sair do Flamengo nesse momento, assim como também negou veementemente a contratação de um profissional para ser gestor de futebol. Isso só mostra que se precisa ter muito cuidado com essa enxurrada de especulações que estão aí no mercado, né? O Conselho Deliberativo do Flamengo, meus amigos, convocou seus integrantes para votar no próximo dia 14, uma segunda-feira do mês de setembro, 2 propostas de emenda ao estatuto que podem alterar o cenário eleitoral do clube. Isso porque os conselheiros irão votar a extensão do mandato presidencial, passando de 3 anos para 4 anos sem direito à reeleição.
e também vão votar a proibição da candidatura de quem ocupe cargos políticos eleitorais à presidência do clube. Volto a dizer, tem muita gente dizendo aí que vai ser votado também mais um ano de mandato para o presidente Landim. Isso não está na proposta de emenda ao estatuto. A proposta é apenas trocar o mandato de 3 anos com direito à reeleição por mais 3 para um mandato simples de 4 anos, sem direito à reeleição, o que nós somos totalmente favoráveis, porque nessa questão vai existir a alternância de poder. De 4 em 4 anos nós vamos ter um presidente novo e não um presidente que no final do mandato, dos 2 anos de mandato, dos 2 mandatos, vai pensar que é dono do Flamengo. Bom, meus amigos, o Flamengo detém a maior torcida do país, isso é inquestionável. Agora, quando se fala da quantidade de sócios-torcedores, o rubro-negro é apenas o 5º colocado entre os clubes com mais sócios-torcedores no Brasil. Vejamos o número. O primeiro é o Palmeiras, com 185 mil sócios-torcedores. O segundo, o Internacional de Porto Alegre, com 120 mil. O terceiro, o Corinthians, com 116 mil. O quarto, o Grêmio, com 113 mil. E em quinto, o Flamengo com 103 mil. Vergonha, né, pessoal? Vergonha. Flamengo, de que tem quase 50 milhões de torcedores, só ter 103 mil sócios torcedores. Bom, meus amigos, diferentemente do que estava se anunciando, o Vasco negocia com o Botafogo mandar sua partida diante do Fluminense no dia 16 de setembro no estádio Newton Santos e não no Maracanã. Né? Deixando assim o Flamengo mais tranquilo para abrir o Maracanã depois dessa manutenção no gramado que está sendo feito para a partida diante do São Paulo, jogo de ida da final da Copa do Brasil. Tomara que o Vasco e o Botafogo se ajeitem e o Vasco passe a jogar também no Engenhão, que é uma grama sintética, e não destrói o gramado. Falando em São Paulo, jogando ontem à noite no estádio do Morumbi pela Copa Sul-Americana, o São Paulo venceu a LDU no tempo normal por 1-0, levando assim a decisão na vaga para a semifinal para a cobrança de pênaltis, onde o São Paulo foi derrotado por 5-4, sendo eliminado da competição. Bom, meus amigos, ontem, 31 de agosto, foi o aniversário do zagueiro multicampeão pelo Flamengo, Pablo Mari. O espanhol Pablo Mari, que tão bem honrou o manto sagrado na temporada de 2019, quando nos sagramos campeões da Libertadores, depois de 38 anos, e também campeão brasileiro. Meus amigos, está confirmado que o Flamengo e Gabigol interromperam as conversas sobre renovação contratual em meio à má fase do atacante, assim como também diante de um clima ruim existente nos bastidores do elenco rubro-negro. Então, joga para frente, mais na frente se vê aí essa questão da renovação de Gabigol com o Flamengo. Bom, agora vou dar um alerta para vocês. Amigos rubro-negros, cabe a mim aqui alertá-los sobre as especulações que depois dos erros, quando da janela de transferência de jogadores, voltaram agora com tudo, né? Voltaram agora com tudo em cima de nomes de técnicos de futebol e também de diretores executivos de futebol. Quando o próprio presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, já negou qualquer interesse do Flamengo ou atitude do Flamengo nesse momento em procurar esses profissionais, especificamente técnicos e diretores, não caiam nessa onda. Todo dia aparece um cravando técnico ou diretor no Flamengo. Vamos deixar o tempo avançar. O treinador do Flamengo, infelizmente, nesse momento é o Sampaoli, e eu acho que é com o Sampaoli que o Landim quer ir até dezembro para evitar de pagar essa multa. Não sei se é isso que ele está pensando, o tempo vai nos dar essa resposta. Mas filtrem as informações para que vocês não se decepcionem à toa. Tá bom, meus amigos? Um grande abraço para todo mundo, fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!